tentando claramente expandir aquelas que são as possibilidades de inclusão de docentes, discentes e outros pesquisadores, tanto da área de relações internacionais quanto da área de história das relações internacionais e da política externa. Então, graças a eventos como esse que o Centro de Estudos Globais está organizando, a área temática está tentando também providenciar novas oportunidades de fortalecimento metodológico também daquela que é a formação dos pesquisadores. Então, quero agradecer também, como na outra ocasião da palestra do professor Rogério Farias, essa preciosa oportunidade que está sendo garantida hoje pelo professor Frederico Ferreira. Porque não é todos os dias que a gente pode ouvir uma apresentação sobre um dos acervos provavelmente mais ricos, né? Então, espero que essa seja a primeira de várias iniciativas conjuntas entre o Centro de Estudos Globais e a área temática da ABRE. Esse é a nossa segunda ocasião. Eu espero que possa ter também mini cursos no futuro, porque é uma área, como essa mesma palestra vai demonstrar, que tem claramente infinitas oportunidades para outras pesquisas. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença de muitos colegas e muitos estudantes presentes hoje, e quero agradecer mais uma vez o professor Lessa por organizar essa palestra e, sobretudo, o professor Frederico. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado, Carlos. Acho que nós podemos seguir e deixar apresentar o nosso convidado. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar a importância dessa conversa, dessas sessões de, entre aspas, a iluminação que nós temos tido o privilégio de realizar, digamos assim, sessões de iluminação. Nós temos tido o privilégio de organizar no mês de agosto, agora em setembro, que é não digo propriamente o mapa do caminho dos arquivos, né, mas um esclarecimento sobre a riqueza documental, né, a riqueza que dorme, né, que adormece, que é viva, entretanto, né, as fontes documentais que estão nesses dois arquivos, é a mesma instituição, mas nesses dois arquivos, o arquivo histórico do Itamaraty, no Rio de Janeiro, que é o tema da nossa conversa de hoje, e o arquivo histórico do Ministério das Relações Exteriores, essa parte que está depositada em Brasília, que foi objeto da nossa conversa no mês passado com o professor Rogério Farias. Por falar nisso, tanto a palestra do professor Rogério Farias quanto essa de hoje, elas serão publicadas, gravadas, estão sendo gravadas e serão publicadas no canal do YouTube do Centro de Estudos Globais, de modo que comentem com seus alunos, orientandos, colegas, todos aqueles que têm interesse em fazer pesquisa nesses dois centros de documentação, que pode-se encontrar dicas preciosas, comentários preciosos sobre a riqueza dos fundos nesses dois vídeos que serão depois publicados, né? Sem mais delongas, me deixe passar para a nossa palestra, Arquivo Histórico do Itamaraty no Rio, trajetória, perspectivas e possibilidades, e apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Frederico Antônio Ferreira, que é doutor em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e realiza atualmente estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Frederico é atualmente o arquivista do Arquivo Histórico do Itamaraty no Rio de Janeiro. Essa parte da massa documental gigantesca que tem o Ministério das Relações Exteriores, que está depositada no Rio, e na área de documentação atuou também no Centro de História e Documentação Diplomática da Fundação Alexandre de Gusmão, na FUNAG. Frederico, a palavra é sua, então. Caro professor Patti,
Bom dia, caro professor Antônio, bom dia. Agradeço a todos aí pela presença, agradeço aí principalmente a ABRE, né, pela área temática, né, também pela essa oportunidade da gente estar falando um pouco desse arquivo que, ao mesmo tempo, é um velho conhecido, mas um ilustre anônimo. Se pensarmos dentro da possibilidade dos arquivos, dos grandes arquivos, principalmente no Rio de Janeiro, ele é um arquivo ainda com muitas possibilidades a serem exploradas, com muitas possibilidades e perspectivas, tanto para pesquisadores de história, de relações internacionais, de política, e mesmo de áreas mais voltadas a estudos de sociedade e coisas do tipo. Então, é importante a gente ter isso em mente, que a gente tentar dar um olhar diferenciado sobre aquilo que a gente tem como familiar. E essa é a grande intenção dessa palestra. Tentar mostrar um pouco como esse arquivo, que aparentemente é um dos arquivos mais antigos em atuação do Brasil e já passou por tantas situações, ainda pode ser uma fonte de outras possibilidades de análise, de pesquisa e de novos olhares sobre uma perspectiva já dada como certa e objetiva. Então, talvez se eu pudesse ter uma intenção nessa apresentação, seja de mudar a percepção, a nossa percepção com relação a arquivos. Quando a gente fala em que algo está arquivado ou que um caso foi arquivado, a ideia geral que a gente tem é de que ela foi esquecida, de que ela foi preterida, de que ela deixou de existir. Quando, na verdade, a ideia de arquivo, a gente precisa mudar um pouco essa ideia. E como demonstração disso, uma leitura rápida de um trecho que saiu do Le Monde Diplomatique dessa semana, da versão brasileira, falando sobre arquivos na pandemia, em que ele coloca o seguinte trecho, o qual peço licença para ler. A essa escolha entre preservar e descartar, podemos chamar de arquivo, como fizeram os filósofos Michel Foucault e Jacques Derrida. Segundo eles, arquivo é uma função humana, um dispositivo de poder. Arquivar é deliberar sobre qual legado documental que as gerações futuras poderão acessar e sobre quais histórias poderão ser contadas. Então, no fundo, quando nós falamos de arquivo, nós falamos de história, nós falamos de memória e, consequentemente, das possibilidades de se fazer história e de quais memórias das quais estamos falando. Então, dando início objetivamente à nossa apresentação e passando para o próximo slide, por favor. O que é o Arquivo Histórico do Itamaraty? Se pudermos conceituar o Arquivo Histórico do Itamaraty, é importante considerarmos que o arquivo histórico é um conjunto de documentos produzidos, recebidos, acumulados pelo MRE na trajetória de sua história, e que ele forma uma unidade com o Arquivo de Brasília, como foi dito pelo professor Rogério na última reunião, de que, na verdade, é um conjunto documental só, dividido em dois lugares. Dentro de uma ideia de ciclo de vida dos documentos, seria o equivalente ao arquivo permanente do Itamaraty. Ele guardaria a documentação que não está mais em trâmite e que foi guardado por mais diversos motivos e que, com a mudança da capital para Brasília, ele acabou permanecendo no Rio e desempenhando essa função de arquivo permanente, enquanto Brasília desempenha, mais principalmente, uma posição de arquivo corrente intermediário. E esses arquivos, nós temos aqui uma temporalidade aproximada, que é de 1808 a 1859, que está baseada na vinda da corte portuguesa para o Brasil, o estabelecimento da Secretaria dos Estrangeiros no Brasil, no Rio de Janeiro, e, por outro lado, a ida da capital para Brasília, o que faz com que haja um corte apriorístico do acervo em 1959, que foi uma data de corte. Então, a partir daí, tudo estaria em Brasília e o período anterior permaneceu na antiga capital. E o que esses documentos têm de relevantes? Quais são, em linhas gerais, o seu assunto predominante? O assessoramento ao chefe de governo com relação a assuntos relacionados às relações internacionais, a manutenção das atividades diplomáticas brasileiras desde o período da formação do Estado brasileiro na década de 20 do século XIX e a interação com diferentes organismos internacionais. O que faz com que esse arquivo, ao mesmo tempo que ele tem uma carga política e econômica e social, ele também é a memória da diplomacia, ele também é a memória do próprio Ministério das Relações Exteriores nessa sua longa trajetória. Passando para o próximo, por favor. E, no fundo, qual seria a razão de ser do arquivo? Para que nós precisaríamos de um arquivo histórico? Qual é o sentido
de se ter o arquivo, dentro daquela ideia que a gente colocou no início da apresentação, de que o arquivo é uma forma de você determinar a memória, a história ou as fontes históricas. Só que ele não nasceu para isso. O arquivo não nasce com essa finalidade de ser um guardião da memória. Ao contrário das bibliotecas e dos centros de documentação, os arquivos nascem de uma função concreta. Eles nascem para atender uma demanda administrativa, jurídica, contábil, e que faz com que ele tenha um objetivo, nós chamamos de valor primário, que está ligado a esse cumprimento das ações para as quais os documentos foram criados, foram ações administrativas. Com o passar do tempo, esses documentos ganham novos significados, ganham novas representações sociais, que muitas vezes, que aí sim vão ser ligadas à história e à memória. Então, por que o Itamaraty criou um arquivo tão primariamente desde o século XIX? A ideia de que você precisaria de um suporte à informação. Talvez o grande diferencial do Itamaraty, do arquivo histórico, no caso, é de que ele não apenas guarda os documentos no sentido administrativo da palavra, mas ele foi acrescido de conjuntos documentais que estavam relacionados à questão da própria tomada de decisão em política externa. Então, ele começa a trazer documentos e a trazer coleções e a trazer acervos pessoais que vão estar muito mais ligados à formação ou à concepção da política externa em questões importantes para os períodos, principalmente do século XIX e início do século XX, e que vai fazer com que ele seja uma espécie de repositório de informações estratégicas. Na medida em que você começa a acumular todo o conhecimento anterior sobre formação da fronteira nacional, ou formação da fronteira desde o período colonial, ou mesmo da posição de outros países acerca dessas questões, você começa a ter, nesses documentos, uma possibilidade de análise que vai muito além dessa análise administrativa inicial, né? Então, esses dois lados devem ser levados em conta diante de um pesquisador. A questão de que temos, de um lado, a questão administrativa inicial para a qual ele foi criado e a questão do valor de memória de história que ele cria. Então, quando nós formos entrarmos num arquivo, seja o arquivo histórico de Itamaraty, sejam outros, é importante a gente ter em mente esse papel e essa dupla função dos arquivos, que vai muito além de sua função primária. Próxima apresentação, por favor. Né, algumas informações gerais sobre o acervo, né, que podem nos ajudar a pensar um pouco nele e a pensar um pouco nessa trajetória, né, que são, ele possui aproximadamente 2.800 metros lineares de documentos, em sua maioria documentos textuais, mas também há documentos iconográficos ou cartográficos, mas em quantidade muito menor. As datas limite, como nós colocamos, que é de 1808 a 1959, diante da questão do corte com a ida da capital para Brasília, mas também é importante considerar que você pode ter, o arquivo também guarda alguns conjuntos documentais privados, de algumas pessoas importantes para a formação territorial brasileira, para as relações internacionais do Brasil. O que faz com que essa data limite de 1808, inicial, seja uma data que pode ser recuada até mesmo a 1575, com documentos de arquivos como o do Conde da Barca, e outros agentes diplomáticos portugueses que vieram com a corte para o Brasil. Isso faz com que esse corte temporal seja ainda mais amplo. Considerando que a nossa documentação de período colonial ela é mais um apanhado geral do que séries fechadas, de período mais restrito, consideramos 1808 a 1959 por terem séries completas de documentos, né? E os nossos suportes documentais são formados principalmente por documentos em papel, tecido, pergaminho, vidro, couro. É curioso pensar assim, mas assim, as pessoas não tramitavam documentos em tecido ou em couro. A questão é que uma das peculiaridades mais excêntricas do arquivo do Itamaraty é a presença dos tratados internacionais. Podemos dizer que o arquivo é uma espécie de guardião dos tratados. E esses tratados internacionais, principalmente no século XIX, eles vão ter uma dinâmica de suporte que vai envolver todos esses suportes. Você vai ter tratados ricamente adornados com fios de ouro, couro, metais, pedras preciosas. Tudo isso vai dar ao arquivo uma posição e uma variedade de suportes
muito maior que muitos outros acervos históricos com características próximas às nossas, principalmente por causa dos tratados, né? E uma grande chave de leitura, principalmente para pesquisadores, é entendermos o método de arquivamento. Qual é o método de arquivamento do arquivo histórico? É o método geográfico cronológico. Toda a documentação, em linhas gerais, pelo menos, é organizada por localidade e data, o que significa que os acervos vão estar todos ordenados dentro da representação brasileira numa dada cidade, por ordem cronológica crescente. O que vai fazer com que você tenha uma organização topográfica, que é a posição dos documentos dentro do acervo, que reflitam essa organização geográfica. Então, esse método é uma chave de leitura interessante para os pesquisadores entenderem que toda vez que formos ter acesso aos documentos, é importante termos em mente que eles vão estar, de alguma maneira, organizados num dado lugar, num dado período. E dentro disso, a gente entende o assunto. Por que assim? Poderíamos hoje, arquivisticamente falando, é muito mais recomendado usar-se por assunto. A questão é, esses 2.800 metros lineares de documentos armazenados até aqui, eles são um acúmulo de vários outros métodos de arquivamento que vieram desde o final do 19. E a forma como conjugarmos tanto a forma de organização antiga como uma forma mais atual, através de métodos de busca, seria respeitando essa metodologia, principalmente pela formação de códices. Os códices são organizados dentro dessa lógica. Desmontar os códices e remontá-los por assunto, além de danificar o próprio documento, não poderia levar à não consecução, pois o documento poderia tratar de mais de um assunto. Então, diante da gama de possibilidades, preferimos manter essa organização geográfica cronológica como uma forma de facilitar quem já conhece o acervo e que, como ele é um método de fácil concepção, e dar continuidade a essa forma de organização, passando para os novos usuários essa possibilidade. Próxima apresentação, por favor. Né? Agora, um pouco dos nossos fundos, né? Fundos documentais que existem no acervo do Arquivo Histórico. Considerando que o Arquivo Histórico do Itamaraty é o guardião dos documentos permanentes do Ministério das Relações Exteriores, os fundos que ele contém refletem a própria trajetória de formação do Ministério, no sentido de que podemos dividir, em linhas gerais, em 3 grandes fundos institucionais. O primeiro fundo, que seria a Secretaria de Negócios Estrangeiros e da Guerra do Reino de Portugal, que equivaleria ao período colonial. A data de 1736 está ligada à data de criação da Secretaria. Essa data de criação da Secretaria acaba remetendo e sendo a lógica organizacional que vem com a vinda da Corte para o Brasil e que é mantida até o período da independência. Como disse anteriormente, esse arquivo, no caso do Itamaraty, ele é uma espécie de arquivo irmão do Arquivo das Relações Exteriores do governo de Portugal. Então, ele não tem séries fechadas e completas, como dos outros períodos. Ele é mais uma coleção de documentos, não necessariamente em séries contínuas, que são guardados pelo Brasil. Muitos deles têm origem em trocas de documentos entre o governo brasileiro e o governo português, entre o século XIX e o século XX, e alguns documentos que permaneceram dessa vinda da corte para o Brasil, e que permaneceram da Secretaria dos Estrangeiros originalmente. Com a independência do Brasil, o órgão se nacionaliza, e ele passa a se chamar Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da Guerra do Império do Brasil. De um lado, você tem uma seção com o fundo anterior, que era ligado a Portugal, e uma ampliação do escopo, na medida em que você começa a ter à medida em que as representações diplomáticas brasileiras elas se expandem, o acervo também se expande, e ele começa a criar métodos de organização e de fluxo documental que vão ser diferentes dos métodos, muito parecidos com os métodos portugueses, mas que começam a ter peculiaridades, o que torna esse corpo documental diferente do anterior, e um corpo único. E por último, o Ministério das Relações Exteriores, que seria o fundo que ele tem continuidade em Brasília, que é o fundo criado na medida em que você tem a República, a mudança do órgão, tanto estrutural quanto de concepção, mesmo ele mantendo as mesmas funções de representar o Brasil no exterior. Essas mudanças administrativas e políticas são visíveis na documentação, elas são concretas no corpo documental, o que faz com que você tenha um fundo diferenciado. Então, esses são os 3 grandes fundos que compõem o acervo do Arquivo Histórico. Porém, nós temos cerca de 42 arquivos pessoais.
Esses arquivos pessoais vão de arquivos de personalidades como o Visconde do Rio Branco, Barão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Marechal Floriano e série de outros diplomatas e políticos importantes para a formação tanto do território nacional como na política externa brasileira, e que são custodiados pelo Itamaraty. Esses arquivos, muitos deles são frutos de doações das famílias, aquisições do próprio Ministério pela relevância, como, por exemplo, do arquivo do Visconde de Cabo Frio, ou do Barão do Rio Branco, que fazem dentro dessa lógica de que o arquivo não é um mero local de guarda dos documentos do próprio Ministério, administrativamente, mas um repositório de informações necessárias, importantes para a condução da política exterior. Por isso que arquivos como homens, como o Visconde de Cabo Frio ou Barão do Rio Branco, estão no acervo. Pela atuação deles e pela quantidade de conhecimento acumulado no desempenho da política externa e registrado nesses documentos, ele era importante tanto para os tomadores de decisão de política internacional no momento da sua aquisição, como para diversos outros. Então, eles não são meros acúmulos de documentos administrativos guardados por uma necessidade jurídica. Eles têm uma função e eles ganham uma dimensão de tomada de decisão estratégica, de uma espécie de repositório de dados, dentro das limitações e das lógicas próprias da época nas quais foram feitas. A gente tem uma tendência a acreditar sempre que, que tudo que existe hoje é algo inédito e impensado, quando, na verdade, a necessidade de informação, de dados e a forma de organizá-los, da organização do conhecimento, ela vai muito anterior ao Google, à internet ou aos computadores. Das fichas de biblioteca aos catálogos manuscritos, a intenção última de seus criadores era tornar acessível um conhecimento que auxiliasse tanto na tomada de decisão quanto no conhecimento do acervo. E que essas pessoas dos períodos anteriores aparentemente sabiam muito bem como lidar. E que, de certa forma, nós somos herdeiros disso. Se nós hoje conseguimos pesquisar nesses fundos, é porque antecessores a nós os organizaram e deixaram um legado mínimo que permitisse a compreensão deles. Então, isso torna essa organização de acervo algo importante para o pesquisador, para aquele que gere os documentos, que está gerindo os documentos, e na concepção daquele que vai pesquisar. São importantes termos essas coisas em mente também. Próximo, por favor. Falando um pouco, talvez, sobre um dos pontos mais interessantes para pesquisadores que sejam interessados em conhecer o arquivo histórico do Itamaraty. É óbvio que é um tempo muito curto para falarmos de 200 anos de formação, mas tentando de falar de maneira muito sucinta e objetiva, é importante sabermos que documentos vocês podem encontrar no arquivo histórico. Essa documentação, da qual nós damos aqui uma pequena amostra, são os documentos mais comuns e gerais existentes no acervo. Essa documentação ela é organizada dentro da lógica da organização dos instrumentos de busca e da forma de organização do acervo. O primeiro deles, e talvez o mais exuberante no sentido de suporte, de beleza e de aspectos artísticos, são os tratados, do qual nós temos um exemplo aqui. Esses tratados, a gente chama de tratados um corpo documental muito vasto, que é toda forma de acordo, ajuste, contrato, entre países ou entre conjuntos de países ou entre países e organizações. Então, esse corpo documental, ele apresenta, no caso do Itamaraty, no Arquivo Histórico do Rio, nós temos desde alguns tratados firmados no final do período colonial, como os tratados firmados durante o período imperial e boa parte dos tratados firmados durante o início da República. E eles vão ter suportes, como nós falamos, em veludo, tecido, linho, fios de ouro, pedras preciosas, metais. Eles têm um valor artístico muito importante e um valor histórico muito importante, no sentido de que eles guardam tanto o resultado final das negociações, como, em alguns casos, os documentos relacionados às negociações. As nomeações de plenipotenciários, a nomeação de responsáveis, as idas e vindas desses próprios acordos, eles ficam muitas vezes arquivados junto com os tratados. Então, eles talvez sejam o conjunto documental mais raro dentro do acervo do arquivo histórico. Seguido a ele, nós temos as notas diplomáticas, que é a troca de correspondência entre altas autoridades, seja entre reis, imperadores, presidentes, ministros ou embaixadores. Ele é um corpo documental menor, porém, ele é a comunicação formal e direta entre essas unidades estatais. E isso vai dar a esse conjunto também uma certa solenidade.
eles vão ser documentos um pouco, diplomaticamente falando, mas não diplomaticamente no sentido da diplomacia, mas no sentido da análise do suporte documental. Eles vão ter características muito próprias e uma cerimônia e liturgia na sua redação muito próprias, né? E é um acervo pouco pesquisado, pelo incrível que pareça, diante dos despachos de ofícios, que é a maior parte da documentação. As notas geralmente são pouco visitadas, tanto por ser, de um lado, a versão final da coisa, a versão oficial, mas que eles podem permitir também, principalmente no caso da possibilidade de construção do raciocínio, a possibilidade de reconstrução das idas e vindas do texto, do esmero de seus redatores, ou das vias que esse documento tomou, os caminhos que ele tomou na sua redação, que tornam ele, para um pesquisador, muito mais interessante, que oficialmente você tem a versão, você pode encontrar isso em outros lugares, mas as minutas deles e a construção desse conhecimento acerca da elaboração deles é que tornam eles interessantes. As circulares seriam documentos gerais, documentos emitidos pelo Ministério para o conjunto de outras embaixadas e consulados e outras representações internacionais, e os ofícios de despachos, que talvez sejam os documentos mais recorrentes dentro do acervo. No caso, é importante colocarmos, é outra coisa importante também para o pesquisador entender, que os documentos, eles representam um fluxo de informação que são formas de comunicação. E toda comunicação, ela é feita de dois lados. Se ela não é uma escrita de si, ela é sempre feita para alguém. E esse alguém vai emitir opiniões e você vai ter uma troca, como uma conversa. Então, ofício é todo documento emitido pela embaixada, pelo consulado, pela representação brasileira no exterior, dedicada à sede. A sede, no caso, Rio de Janeiro, que é o período de abrangência do arquivo histórico. Então, nós temos esse período, o ofício talvez seja a documentação mais abundante e a mais pesquisada do acervo, e a mais conhecida. Mas é importante também para o pesquisador entender os despachos. Despacho, no caso do Itamaraty, ela é uma espécie de resposta do Ministério, seja ele durante o período imperial, seja durante o período republicano, aos ofícios enviados por seus representantes. E aí, uma curiosidade, né? Nós falamos despachos, mas no caso, talvez a forma mais correta seriam minutas de despachos. Os despachos oficiais são encaminhados para a representação. O que nós guardamos no acervo seriam as minutas, seriam os rascunhos desses documentos. E assim como nas notas, muitas vezes nós temos a construção dessas respostas. A construção de um documento num período, principalmente do período imperial, início da República, era muito ditada por alguém dita, alguém escreve, alguém corrige, ou você tem várias camadas de produção de texto, e essas camadas são registradas nas minutas. Você tem uma versão original, você tem correções, inserções, retiradas, trocas de termo, que tornam o despacho a posição, talvez, do tomador de decisão de política externa acerca de uma demanda vinda do exterior. O que faz com que esses despachos sejam muito interessantes de serem pesquisados. Não apenas pelo que está ali escrito de maneira objetiva, mas por esse processo de construção do texto, esse processo de construção da ideia ao qual o governo queria passar. E, por último, e não menos importante, os telegramas. É importante colocarmos, telegrama é mais uma forma de transmissão do que um tipo documental em si. Considerando o tipo documental, a tipologia documental como a junção de uma forma diplomática de documentação em um assunto específico, o telegrama ele é muito mais um modo de transmissão por meio de telegramas do que um tipo documental em si. Ele geralmente é curto, ele tem poucas palavras, são resumidos, podem ser recebidos e expedidos, mas demonstram o acontecimento no calor do momento. Aquilo é enviado de maneira rápida e muitas vezes cifrada, codificada. E no nosso caso nós temos, é importante também o pesquisador saber, temos tanto os telegramas codificados como as chaves de codificação. E é importante, às vezes, a gente entender que, às vezes, vale a pena pesquisar essas chaves de codificação. Pois você pode ter preciosidades escondidas neles, desde que a gente tenha... Ou, às vezes, vem com a própria tradução. Alguns telegramas vêm com suas transcrições oficiais incorporadas no texto, junto com o texto. Então, em linhas gerais, são esses os grandes tipos. Existem outros,
Mas como o nosso tempo é exíguo, peguei os principais, os mais recorrentes, para que o pesquisador futuro tenha consciência e possa pensar em outras possibilidades. Próximo, por favor. Né? Agora a gente vai passar para a segunda parte da apresentação, que é falar um pouco dessa trajetória histórica do acervo. Né? Como nós já falamos anteriormente, ele é a construção do arquivo histórico está ligada à construção do Itamaraty, que está ligado à formação desse serviço exterior brasileiro que tem suas origens no estabelecimento do Rio de Janeiro, do Brasil, como capital do Império Colonial Português e, consequentemente, o responsável por suas relações internacionais por ter a sede tanto da monarquia, o trono e dos ministérios. Então, os primeiros acervos que vão vir a criar o Arquivo Histórico do Itamaraty vêm com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro e a transferência da sede da Secretaria dos Negócios Estrangeiros para a cidade. Mas ele não vem de uma vez. Ele não vem, ele é um processo de várias levas de documentos nos quais você vai tendo um acréscimo. E, principalmente, das relações internacionais fixadas pelo Império Português, tendo o Brasil como sede. Boa parte das representações das representações diplomáticas existentes em Portugal se mudam para o Rio de Janeiro e começam a emitir documentos, a receber documentos com o governo português estando na cidade, o que começa a criar um corpo documental relacionado à diplomacia. E esse corpo documental pode ser, talvez, o germe do que chamamos de arquivo histórico. Então, você vai ter documentos tanto textuais como iconográficos, cartográficos, bibliográficos, todos eles originados daquela função primeira que a gente viu lá no início da apresentação, que é o arquivo é o conjunto de documentos produzidos, recebidos e acumulados na formação da política externa. Então, esse seria o primeiro momento e a gênese da formação do arquivo. Próximo, por favor. Né? No segundo momento, né, que seria já dentro dessa história do Brasil independente, importante colocar que você tem, de um lado, a ruptura da estrutura que havia em Portugal, como a Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, e a formação de um novo corpo chamado Secretaria dos Negócios Estrangeiros do Império do Brasil. Que era, e até então, um mero recebido de Portugal ou uma continuidade da documentação vinda de Portugal, começa a ter características próprias, porque o Império começa a estabelecer relações próprias. E essas relações próprias vão ficar registradas em seus fluxos documentais. Um momento importante desse período de formação da nacionalidade no acervo é de que você tem uma ampliação do corpo documental e ele reflete essa busca do Império por se fazer reconhecer, tanto quanto nação soberana, quanto no reconhecimento de suas fronteiras, quanto ele vai refletir a forma de fazer política externa desse momento. Você vai ter grandes acervos crescendo, por exemplo, a documentação relativa ao prata, ou a documentação relativa à Europa, representando o próprio fazer internacional do Império nesse momento. Isso se reflete na documentação, na forma de organização da documentação e na formação da documentação. Uma outra coisa curiosa também da gente saber, do pesquisador ter em mente, é que o arquivo ele nem sempre esteve dentro do Palácio Itamaraty, na Rua Marechal Floriano, como ele é hoje. Originalmente, ele ficava num palácio, no período joanino, ele ficava na Casa dos Ministros, em lugares no centro da cidade. Durante o Império, talvez o lugar mais icônico tenha sido chamado Palacete Bahia, que fica na Glória, aqui no Rio de Janeiro, em que você tinha a sede do Ministério, que era uma sede alugada, e os arquivos, de alguma maneira, ficavam lá também. Mas isso ficou até o início do período republicano. Apenas na República que ele passa a ser no palacete chamado Itamaraty. Então, é importante colocarmos que esse segundo momento de formação do acervo e de documentação refletem a própria trajetória da política externa e a forma de se fazer política externa. Próximo, por favor. Né? E, por último, né, a terceira fase do arquivo, essa terceira e última fase, que seria o equivalente ao período da história republicana, em que você tem, de um lado, a mudança administrativa ocorrida com a mudança de sistema, como também a busca por uma maior organicidade dos acervos. Os acervos começam a ter, eles ganham essa característica, principalmente de tomada de decisão, de suporte à tomada de decisão.
E isso vai, ao mesmo tempo, fazer com que o acervo cresça dentro da sua lógica sistêmica, pois a relação do Ministério com outros países aumenta, isso faz com que você tenha um acréscimo de documentação, como na aquisição de novos acervos relacionados a pessoas que tenham trabalhado com Itamaraty, no sentido de acervo pessoal, quanto de acervos que o Brasil considerava importante em outras áreas, seja para mera informação, seja oriundo de pessoas físicas. E dentro desse processo de organização do acervo, de maior sistematização da informação existente nele, você tem uma tomada de consciência do seu valor de memória, da diplomacia, da formação do território, da composição da nação, o que faz com que você tenha uma atenção especial para questões relacionadas ao prédio. O arquivo deixa de ser, o Ministério deixa de ser do Palacete Bahia, se muda para o atual prédio, prédio chamado Palácio Itamaraty, que era da propriedade do antigo Visconde de Itamaraty, e você tem, desde o Barão do Rio Branco, um esforço por construir prédios que abrigassem o arquivo, a biblioteca e a mapoteca. De um lado, reconhecendo o papel deles e a sua relevância na formulação de política externa, por outro, com uma forma de monumentalizar essa memória, de monumentalizar a memória desse país grande, desse país que constrói suas fronteiras de forma pacífica, desse país que resolve seus negócios internacionais de forma profissional. Até você chegar ao clímax desse processo, que é a criação do atual prédio, chamado Prédio da Biblioteca, que é o prédio em forma de Partenon, dentro do Palácio Itamaraty, que abarca todos os acervos documentais, mostrando um pouco o valor que o Ministério dava à informação, enquanto formação, enquanto subsídio de informação para a tomada de decisões, mas reconhecendo o seu papel de memória, seu papel de produção de memória, tanto da memória da diplomacia quanto de memória nacional. Isso tem seus prós e contras. Tanto como a criação de uma versão sobre si mesmo e de criação sobre a própria história do órgão, quanto o endosso dessa história de formação da fronteira nacional e do valor dos documentos nesse processo. Então, quando nós falamos em arquivo, nós não estamos falando apenas, mais uma vez, de acúmulo de papéis velhos. Estamos falando de informação, de conhecimento, de memória. E quando fazemos isso, o espaço onde esses acervos estão também representam o que queremos passar, o que queremos transmitir sobre nós, sobre nossa memória, sobre nossa história. E o próprio prédio diz isso, né? Próximo, por favor. Aqui uma visão geral, né, do Palácio Itamaraty, né, em que você tem o palacete, assim, você tem uma vista panorâmica, a vista do prédio, esse prédio rosa, que seria o Palácio Itamaraty propriamente dito, adquirido, e o prédio em forma de Partenon, que seria esse grande prédio da biblioteca que abrangeria o acervo e a sua posição dentro do centro do Rio de Janeiro, próximo ao Duque de Caxias, próximo à Central do Brasil, que é quase que um marco paisagístico na cidade, por ser um dos pontos talvez mais antigos e ainda mantendo essa forma naquela região. Próximo, por favor. Agora a gente passa um pouquinho para um estudo dos nossos usuários, né? Falamos um pouco do que significa o arquivo para o Itamaraty, para a política externa, da sua trajetória, e agora a gente quer trazer aqui em primeira mão uma perspectiva dos nossos usuários. Quem são nossos usuários, o que pesquisam, um pouco de como é esse funcionamento do acervo e de suas características mais gerais. Né? Nós fixamos os anos em 2016 e 2019, que seriam os anos anteriores à pandemia, e vamos buscar dar uma concepção geral, uma impressão geral sobre a forma, sobre os nossos usuários, como se comportam, que pesquisam, suas quantidades, e é muito relevante que nós temos uma quantidade que varia entre 180 a 230 pesquisadores ano. Essa quantidade de pesquisadores é relacionada à quantidade de contagem individual dos pesquisadores. Esses pesquisadores podem ir mais de uma vez, né? São a quantidade de pesquisadores individuais que acessam o arquivo. E mostram um pouco que esse fluxo de pesquisadores que nos procuram está muitas vezes ligado à própria dinâmica, talvez, da trajetória dos próprios cursos de pós-graduação, da própria formação universitária, da disponibilidade de recursos para pesquisa.
o que leva a você ter um certo recuo no último ano analisado, 2019, o que faz também que a gente possa perceber que é um arquivo que ele tem uma quantidade de pesquisadores, em linhas gerais, próxima. São pessoas que geralmente já conhecem o arquivo, pesquisaram em outros momentos e que retornam quando avançam em seus estudos ou progridem na sua formação e continuam acessando o arquivo. E mostra uma certa constância no nosso número de pesquisadores. Por outro lado, também a nossa baixa capacidade de atendimento. Diante de outros acervos maiores, a gente tem uma capacidade relativamente pequena, o que faz com que também a gente não consiga ter uma elasticidade nessa capacidade de atendimento. Próximo, por favor. Né? Agora, interessante também esse gráfico trazendo um pouco sobre a nacionalidade dos pesquisadores que acessam o arquivo, né? Nesses anos escolhidos. É importante colocarmos que a grande parte dos pesquisadores são pesquisadores brasileiros, mas existe uma quantidade interessante de pesquisadores que se declaram estrangeiros. Isso aqui é autodeclaração. Quando o pesquisador acessa o arquivo, ele preenche um formulário de acesso ao arquivo. Esses formulários permitem que nós consigamos fazer essas estatísticas de relatórios anuais de acesso dos pesquisadores. E é importante colocarmos que a grande parte é brasileira, mas você tem uma quantidade razoável de estrangeiros que acessam o arquivo. Esses estrangeiros, muitas vezes também dentro dessa lógica de que voltam na medida que progridem nos seus estudos e meio que aprendem o caminho de acesso ao arquivo, e acabam retornando, o que mantém um fluxo interessante de pesquisadores internacionais, né, dentro do todo do acervo. E a gente vai poder ver um pouco essas características desses pesquisadores nos próximos, a gente vai entrar um pouco nesses números e tentar entender um pouco as principais características deles e suas composições. Próximo, por favor. Falando um pouco, né, dos pesquisadores estrangeiros, né, quem seriam esses pesquisadores e como eles se dividiriam, né? É muito curioso que, na grande parte deles, seriam pesquisadores franceses e norte-americanos, seguidos, né, de alemães, ou mesmo de irlandeses, italianos, e uma quantidade relativamente pequena de pesquisadores latino-americanos, né? Se você pegar a quantidade geral, vai ver que a maior parte desses pesquisadores são europeus, o que faz com que europeus e norte-americanos, o que demonstra um pouco, de certa forma, quase que uma forma de ver como que tipo de pesquisador estrangeiro se interessa pelos arquivos diplomáticos brasileiros. Quais seriam essas nacionalidades, quais seriam esses grupos, né? E é curioso vermos, principalmente, a quantidade de norte-americanos, seguiram de franceses. E o quanto que nós poderíamos, talvez, chamarmos a atenção e sermos interessantes para pesquisadores, principalmente países vizinhos, que são muito poucos, em detrimento de pesquisadores de lugares mais longínquos, o que, de alguma maneira, ainda é um fenômeno do qual estamos tentando compreender, de como e por que pesquisadores com essas características, mas é muito curioso e, principalmente, reflete um pouco essa nossa posição internacional, ou, de alguma maneira, por que não conseguimos atrair pesquisadores de lugares próximos. Entrando um pouco agora no próximo gráfico, acerca das características de pesquisadores brasileiros, é curioso a gente perceber, por sua vez, que você tem uma prevalência de pesquisadores da região sudeste. Seja, por um lado, o fato do arquivo, predominantemente quando falamos sudeste, nós estamos falando de pesquisadores do Rio e São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro. Natural, dentro da dinâmica de ser um arquivo focado no Rio de Janeiro, e que vamos ter, principalmente, várias faculdades de relações internacionais, o que naturalmente atrai a quantidade de pesquisadores, seguido pelo centro-oeste, pelo sul e, de menor quantidade, norte e nordeste. Curioso é que, se pegarmos a documentação existente, principalmente essa documentação histórica, no período mais recuado, grande parte do documento, existem muitos documentos relativos ao sul do Brasil e à formação das fronteiras do sul, mas também há uma quantidade muito interessante de documentos relacionados ao norte, à Amazônia, a formação das fronteiras amazônicas. Em compensação, essa quantidade de documentos existentes acerca dessa região não necessariamente significa que você tem uma grande procura por pesquisadores dessa região. Seja pela questão, a gente acreditamos que seja
pela questão logística, distância, a elevação dos custos e, de alguma maneira, a diminuição de recursos para se fazer viagens para fins acadêmicos, e, por outro, também, o que, de alguma maneira, reflete a própria distribuição dos custos de relações internacionais, que é predominantemente no Centro-Sul. Isso acaba se refletindo nessa distribuição de nossos pesquisadores dentro do conjunto total dos pesquisadores que nos acessam. Próximo, por favor. Agora, pegando um pouco o grau, a graduação que os nossos pesquisadores se autodeclaram, né? Em linhas muito gerais, né, quem pesquisa no arquivo, quando pensamos de maneira fria, desapaixonada, a primeira ideia que vem à cabeça é pós-graduandos. Arquivos são uma especialidade de pós-graduandos. E o curioso nas estatísticas é que não necessariamente isso se reflete. Você tem uma quantidade de alunos que se declaram graduandos, que é quase um quarto do todo dos pesquisadores. Muitas vezes, esses pesquisadores de graduação ou fazem suas pesquisas para fundamentar projetos de mestrado e projetos de pós-graduação, ou mesmo de TCC, o que é uma surpresa para a gente também. Mas é uma quantidade, dentro desse escopo trabalhado até aqui, razoável de busca, né? Seguido naturalmente por mestrandos e doutorandos, né? E uma quantidade menor de pós-doutorandos e muito menor de especializações e não especificados. Não especificados, geralmente, são jornalistas, autores para fins literários ou para construção de figurinos, que não necessariamente são pesquisas de caráter acadêmico, histórico, acadêmico, para outros fins, mas que existem, e é um percentual interessante dentro do todo dos nossos acervos. O próximo, por favor. Né? Agora, os períodos pesquisados dentro do acervo, né, que talvez seja o ponto mais curioso de toda a nosso estudo de usuários feito nesses anos, é que, assim, de alguma maneira, ele reflete essa ideia de que é um arquivo conhecido, principalmente aqui no Rio de Janeiro, por ser um arquivo voltado para o período imperial. E, de fato, né, o período entre 1822 e 1889, ele tem uma ligeira predominância em relação aos outros. A questão é que, principalmente nos últimos 2 anos de análise, esse quadro muda muito e você começa a ter um crescimento, inicialmente de estudos do período entre 31 e 45, e, em segundo lugar, um crescimento de estudos entre 1890 e 1930, seria o período chamado de República Velha. E, em menor quantidade, período entre 46 e 59, e muito menos de período imperial, de período colonial, que seria o anterior a 1822. Essa pequena procura de acervos de período colonial, de um lado, se dá pela questão do estado de conservação dos acervos e das dificuldades paleográficas desses acervos. Eles são acervos de difícil leitura na maioria dos casos, ou de uma leitura que exige um conhecimento de paleografia um pouco maior do pesquisador. E, por outro lado, chama a atenção uma busca elevada dentro do chamado período republicano, que, apesar de proporções diferentes, ele é um tema muito pesquisado e tem crescido muito dentro dos pesquisadores que nos procuram, mostrando essa versatilidade do acervo. São documentos em melhor estado de conservação, são documentos que são mais facilmente compreendidos, são mais próximos da nossa realidade documental de compreensão, e tem trazido cada vez mais pesquisadores, o que eu acho que mostra um pouco essa versatilidade e essa possibilidade de coisas a serem pesquisadas que saiam, como a gente brinca lá no arquivo, da dinâmica de Barão do Rio Branco e Guerra do Paraguai. Então, mostrando dessas possibilidades. Próximo, por favor. Né? Então, diante de possibilidades de pesquisa, é importante a gente falar um pouco que outros temas a gente poderia pesquisar, que outras coisas são possíveis de se perceber dentro de um acervo do qual nós temos como já conhecido e tradicional dentro do aspecto de relações internacionais. A questão de permitir novas leituras sobre velhas fontes. Novas leituras relacionadas a questões de gênero, questões étnico-raciais, questões ideacionais, atores não estatais dentro da política externa, ciência e tecnologia dentro da política externa. E isso tudo exige muito mais do pesquisador do que uma leitura superficial e primária. A questão de pensarmos como nós vemos o papel das mulheres, o papel de negros, índios e de grupos regionais, o papel das ideias dentro da formação da política externa. Tudo isso
vai estar dentro dos textos diplomáticos e exige do pesquisador uma leitura, ao mesmo tempo mais aprofundada e com um olhar diferente, o que abre o leque de possibilidades dentro do acervo. É importante, por exemplo, um pedaço do acervo que eu sempre coloco para os pesquisadores com quem eu tenho oportunidade de falar, pouco abordado e muito eloquente, é a documentação do Itamaraty com estados ou províncias. Muitas vezes as questões de fronteira e de limites começam em atritos paroquiais dentro dos estados, dentro dos municípios, e acabam criando volume e criando problemas internacionais que chegam até a capital e exigem uma atuação do Ministério das Relações Exteriores. Então, são acervos pouco conhecidos e que não são tão pesquisados, mas poderiam permitir uma nova análise dessas fontes. Né? Próximo, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho, assim, longe de querer dar uma receita de bolo, pesquisas históricas são algo estritamente pessoal e relacionado às escolas históricas escolhidas e à metodologia adotada por cada um dos pesquisadores em seu contexto. Mas a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o antes, durante e depois das pesquisas e que coisas poderiam ajudar os pesquisadores antes de pensar numa ida ao arquivo, que coisas são importantes e coisas são necessárias. Primeira coisa que a gente coloca é entenda a natureza da instituição, no período que você quer estudar. O Itamaraty não é uma instituição simples, ele tem uma história longa e sua organização reflete essas mudanças cronológicas pelas quais ela passa. Procure entender como ele funcionava no período ao qual você quer pesquisar. E depois a sua evolução organizacional, quem eram os ministros, como eram organizadas as sessões com determinado assunto. Entender essa lógica ajuda a entender o fluxo documental. Entendendo o fluxo documental, você consegue entender melhor como essas ideias eram criadas. E as principais atividades relacionadas às pessoas, principalmente para quem estuda indivíduos. A trajetória de vida do indivíduo e seus diferentes cargos dentro do Ministério carregam essa documentação para elementos e lugares bem diferentes dos feitos até então, assim, então do imaginado inicialmente. Próximo, por favor. Em segundo lugar, preparando, ainda na ideia de preparação da pesquisa, né, levante a evolução histórica da instituição, dos personagens envolvidos, leia sobre o assunto em outras fontes. Leia livros, artigos, municie-se de informações já consolidadas na historiografia, seja da instituição, da pessoa, do evento. Isso ajuda na hora de entender as informações que você vai ter nos documentos. Levante as principais atividades desenvolvidas, normas legais, fluxogramas, organogramas, levante a estrutura organizacional. Quanto mais você entender sobre o tema, assunto ou pessoa, mais proveitosa é sua ida ao arquivo e melhor você capta informações. Aquilo que o redator do documento quer dizer no documento pode não ser aquilo que você quer ouvir, ou não vir na ênfase que você gostaria. Você pode ter um documento em que ele pede aumento de salário e pedido de férias e emenda com comentário sobre um terceiro que é extremamente relevante, mas que para ele era secundário. Quanto mais entender-se da dinâmica dos documentos, da dinâmica do evento e da organização, mais proveitosa é a leitura da sua fonte primária. Próximo. Ainda na linha de preparação de pesquisa, é importante pensar qual arquivo, qual acervo, qual fundo se adequa melhor ao tema pesquisado. Muitas vezes, a documentação que você originalmente acha que vai estar no Itamaraty, ela pode estar em outros lugares, ela pode estar em outras circunstâncias. Então, entender o que você quer pesquisar é fundamental para entender se o arquivo ao qual você está se dirigindo é o melhor arquivo para você fazer isso. Então, isso exige conhecimento prévio e o conhecimento prévio dos acervos. Procure conhecer os acervos, procure conhecer seus instrumentos de busca, procure conhecer a forma como eles funcionam, os acervos que eles custodiam e como eles custodiam, desde quando eles custodiam. Muitos desses acervos podem estar divididos em vários lugares. Por exemplo, no caso do Itamaraty, nós temos documentação de Joaquim Nabuco, tanto aqui quanto na Fundação Joaquim Nabuco em Recife, ou do Benjamin Constant, que pode estar na Fundação Benjamin Constant, você tem isso em vários acervos. Entender a pessoa, entender os acervos, também economiza tempo, dinheiro e torna a leitura mais proveitosa. Próximo, por favor. Ainda nessa linha, né,
pense muito bem em como você vai registrar a informação. Ao contrário das bibliotecas, em que você pode acessar livros várias vezes, ou comprá-los, ou voltar lá, no caso de documentos de arquivo, isso não necessariamente é possível. Às vezes, talvez você só vá ver aquele documento uma única vez na vida, por não voltar no arquivo, por mudar de tema. Então, procure registrar essa informação da melhor maneira que você conseguir. E pense em planilhas, pense em fichamentos, pense em anotações, e principalmente não se esqueça das referências dos documentos, pois é a forma como você vai citá-los, e é importante para que você depois não precise voltar ao arquivo para tomar a referência. É importante pensar nessa forma de guardar essas informações. E principalmente o seguinte, pense da seguinte maneira: eu preciso digitalizar todos os documentos, eu preciso fotografar todos os documentos, eu preciso, ou posso não fazer com nenhum. O bom uso do tempo, do seu tempo no acervo, está ligado à forma como você pensa no tipo de registro. Tem coisas que você precisará citar, tem coisas que você precisará mencionar, tem coisa que você quererá botar a imagem no texto. A cada uma delas vai exigir uma forma de coleta diferente. Entender que tipo de documentos você vai fotografar, ou apenas anotar, ou apenas mencionar, torna a sua busca mais ágil, torna a sua busca mais dinâmica, do que você fotografar todos os documentos ou você não fotografar nenhum deles. O bom senso e a reflexão economizam e tornam a busca ainda melhor. Próximo, por favor. Outras coisas curiosas para a gente também pensar dentro do acervo, principalmente dentro do período da pandemia e desse período pós-pandemia ao qual a gente está entrando. Nunca, como antes, o uso de máscaras e luvas é tão necessário. Ele já era necessário pela questão do manuseio dos documentos de maneira anterior, e agora, diante dessa nossa nova dinâmica, eles se tornam ainda mais importantes. É importante usar esse espaço também, com tantos pesquisadores especializados, para a gente colocar que quando o custodiador do documento pede que você use máscaras e luvas, não é necessariamente por causa do documento, não necessariamente é pelo suporte, mas é por você. Documentos antigos podem conter substâncias que podem causar alergias e outras reações. Usá-los, de alguma maneira, protege ou previne o usuário do uso de problemas possíveis futuros com relação ao manuseio desse acervo. Decidir que documentos vão ser digitalizados, como nós falamos, e esteja preparado para possíveis intercorrências. Isso é importante no nosso acervo e em vários outros acervos. A gente sempre acha, como eu disse anteriormente, que os documentos vão dizer aquilo que nós queremos ouvir na profundidade que a gente quer ouvir, quando, na verdade, podem simplesmente não dizer, não estar lá, não estar disponíveis ou não serem legíveis. Tudo isso é possível dentro de uma pesquisa arquivística. O importante é você saber que isso, estar preparado para elas, estar preparado para saber que outras fontes podem subsidiar essas ausências e como lidar com essas ausências através de um acesso prévio. Então, é muito importante estar preparado, sim, para intercorrências, pois elas vão existir e acontecem nas melhores instituições. Próximo, por favor. E, por último, e talvez a parte mais delicada de toda a pesquisa, que seria o pós-pesquisa. Fui no arquivo, coletei os documentos, eu preciso lê-los, eu preciso analisá-los, eu preciso interpretá-los. E essa interpretação e análise muitas vezes vai estar ligada a uma contextualização adequada das suas fontes, entender que o discurso utilizado pelo redator do documento pode ter termos que não necessariamente dizem para ele, na época, o que diz para mim hoje. O uso de termos que nós temos como familiares, como disse no início, desfamiliarizar, desnaturalizar elementos que são familiares. Você está falando de uma pessoa que escreveu em outra época, em outro contexto, para uma outra finalidade, muitas vezes administrativa. Então, entender esse contexto e essa forma de criação do documento e do uso dos termos é importante para entendermos sua razão de ser. Cruzamento de fontes. Como eu disse, a gente acha sempre que vai encontrar tudo numa fonte só, quando, na verdade, quanto mais rica for a sua análise de fontes, vão ter mais fontes de vários lugares, e não necessariamente versões oficiais, documentos oficiais, jornais, revistas, outros arquivos, arquivos pessoais de pessoas envolvidas. Tudo isso torna a fonte e a análise muito mais rica.
E agora, passando para o próximo slide, falando um pouquinho também dessas possibilidades de outras pesquisas complementares, eu queria falar um pouquinho das nossas co-irmãs, né, do Ministério das Relações Exteriores, aqui no Rio, que é a Mapoteca e a Biblioteca Histórica do Itamaraty, que são pouco conhecidas do grande público, mas nós temos uma biblioteca histórica também, com mais ou menos 140 mil volumes de documentos, com livros que vão desde o século XV a também o século XX. E muitos acervos pessoais, como do Visconde do Rio Branco, Barão do Rio Branco, Van Hagen, Cabo Frio, grandes nomes da política externa brasileira que deixaram seus acervos bibliográficos para o Itamaraty. E a gente coloca, a primeira impressão que a gente tem é, por que eu precisaria pesquisar em livros que estão fora de uso? Porque você não está necessariamente atrás do que o livro de época diz, mas como que o detentor desse acervo usava esse acervo. Um exemplo que a gente sempre coloca da potencialidade desse tipo de análise, por exemplo, a coleção do Visconde do Rio Branco foi herdada pelo Barão do Rio Branco, e eles têm marcas de proveniência de ambos, e muitas vezes análises e anotações marginais de ambos. E que se você contextualiza essas análises, elas vão aparecer na documentação, registrando a informação, registrando um estudo que eles fizeram, ou a forma de análise que eles tiveram de uma obra literária que se converte em política, que se converte em ação administrativa, registrada no documento. Então, muitas vezes, quando a gente fala de outras fontes, podem ser outras bibliotecas históricas, a Biblioteca Nacional, a biblioteca de outros arquivos históricos, jornais de época, tudo isso enriquece a análise. E é um acervo, no caso do Itamaraty, que pode ser melhor explorado também dentro dessas coleções particulares. Para quem interessar posse, nós temos aí o telefone e a biblioteca também tem sistemas de busca online, né, que é o Pérgamo Itamaraty. Merece, compensa a visita e o acesso. Passando para a nossa próxima apresentação, né, a gente fala um pouquinho da Mapoteca Histórica do Itamaraty, também, que dispensa comentários pela grande variedade de acervos, tanto cartográficos quanto iconográficos, e que muitas vezes também tem uma lógica de pesquisa parecida da lógica da biblioteca. Um mapa desatualizado pode não fazer sentido à primeira vista para mim hoje no século XXI, mas os comentários anotados pelo Barão num mapa ou em vários mapas e os seus aparentes rabiscos podem falar sobre a construção da ideia, sobre a construção de um posicionamento internacional baseado em acervos que não necessariamente são óbvios, objetivos, diretos, como muitas vezes um leitor apressado é levado a deduzir. Então, às vezes a gente acha que a nossa pesquisa não tem nada a ver com uma biblioteca histórica, uma mapoteca histórica, mas elas podem enriquecer muito complementando a análise, enriquecendo a nossa análise. Próximo, por favor. Né? E já nos encaminhando um pouco para o fim desse conjunto de dicas muito gerais e abstratas sobre pesquisa documental em acervos, é importante a gente mapear temas recorrentes, personagens recorrentes, fatos recorrentes. Como dissemos no início da apresentação, o foco do tema do redator do documento não necessariamente é o foco que eu tenho enquanto pesquisador, ou que eu gostaria de ver enquanto pesquisador, mas é o tema da época, da agenda da época, da pauta da época. E entender como os nossos temas entram nas pautas e eram tratados por elas, através de mapeamentos, ajuda a entender a informação como ela é na época, e não como eu gostaria que ela fosse. Né? E já se encaminhando para o final da nossa apresentação, passando para o próximo, não sei, acho que para a nossa próxima apresentação, né, a gente falar um pouquinho das nossas perspectivas para o futuro. Né? A política externa muda, o fazer internacional muda, o processo de decisão muda e, consequentemente, a nossa forma de análise e de busca também muda. Hoje, o Arquivo Histórico do Itamaraty ele possui, dentro desse processo de longa duração de reformulação de seus instrumentos de busca, nós temos instrumentos de busca disponibilizados online no site do Centro de História e Documentação Diplomática, que é uma forma do pesquisador conhecer o acervo de maneira remota, entendendo essa complexidade e considerando se compensa uma visita, um agendamento ou não. Né? Nós temos também um Facebook, nós também temos presença nas redes sociais, em que permite um pouco esse contato do pesquisador com a instituição, ainda que de maneira
muito simples diante da complexidade do assunto, mas é uma forma também da gente trazer o arquivo para essa nova realidade de futuro e de mídias sociais e de interação por meio da informática, né? E a primeira mão também é anunciar, né, que o Ministério se organiza para digitalizar a documentação desse primeiro momento, a digitalização relativa ao nosso processo de independência, né, um período que vai entre 1821 a 1831, e que em breve consideramos estar disponível online para os pesquisadores, iniciando a entrada do Arquivo Histórico do Itamaraty dentro dessa nova cultura de digitalização, de disponibilização à distância, visando tanto democratizar o acesso, como permitir que uma quantidade maior de pessoas tenham acesso a informações que ficaram escondidas por tanto tempo e guardadas por tanto tempo pelas mais diversas circunstâncias. Então, peço desculpa por já ter extrapolado o tempo, assim, eu sei que agradeço aí aos professores, à audiência, né, e deixo agora o nosso serviço, né, para quem quiser entrar em contato conosco, arquivo.ererio@itamaraty.gov.br, nosso número, né, o nosso instrumento de busca, né, no site do CHDD, e o nosso Facebook, né? O arquivo fica no Palácio Itamaraty, Avenida Marechal Floriano, 193, no centro, né? Desde já agradeço a todos, espero o contato de todos e fico aberto aí a perguntas, ok? Obrigado. Obrigado, Frederico, foi extraordinário. Não sei, eu acho que eu parei de compartilhar a tela. Nós temos algumas perguntas já, enquanto eu vou organizando aqui, mas me deixa fazer alguns comentários iniciais, assim, coisas que me chamaram muita atenção na sua apresentação, né? O primeiro é o seguinte: havia, quando eu fiz a parte grande da minha pesquisa de doutorado, que é uma bem recente, de 45 para frente, eu me lembro que havia essa regra geral, né? A documentação secreta, a partir de 1945, foi transferida para Brasília. E o que ficou no Rio seriam os ostensivos e confidenciais, né? Quer dizer, de 59 para baixo. Minha primeira pergunta era essa, depois se você puder só registrar para responder esse primeiro bloco enquanto eu organizo as demais. A segunda, na verdade são dois comentários, né, sobre informações que você traz na sua fala. Os dados, por exemplo, sobre os pesquisadores, a nacionalidade dos pesquisadores, né? Então, esse número extraordinário de pesquisadores, porque há tantos mais pesquisadores de países como França, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália, Alemanha, né? Evidentemente, eu acho que é por conta do dinheiro, né? Acho que é muito mais dinheiro. Eu não diria que existe aí, digamos, propriamente por parte dos nossos colegas pesquisadores latino-americanos, o desinteresse por fontes documentais brasileiras. Talvez exista muita desinformação, né, sobre o acesso, as condições de acesso ao arquivo, como se faz pesquisa. Eu acho que é alguma coisa assim que, no futuro, na medida em que vocês avançam, tanto na digitalização, quanto também nesse trabalho de relações públicas que vocês têm feito de modo extraordinário, eu tenho a impressão que as fontes podem ficar mais conhecidas, os procedimentos de pesquisa podem ficar mais conhecidos. Aqui, na região, né? na América do Sul, porque nós temos mais colegas argentinos, mais colegas paraguaios, mais colegas bolivianos, enfim, fazendo pesquisa aqui no Brasil. Eu acho que existe uma mítica aí da desorganização dos arquivos da região, que eu acho que transpassa, digamos assim, a imagem, corta a imagem de todos os centros documentais, né? Por exemplo, já me falaram isso, fazer pesquisa, talvez tenha sido injusto fazer pesquisa na Argentina, é um martírio, né? No Ministério, lá nos arquivos do Ministério das Relações Exteriores e Culto, é um martírio, uma coisa do Paraguai, enfim. Eu acho que existe muita desinformação, né? Eu acho que esse trabalho que vocês fazem, eu acho que
compensará esse desequilíbrio, essa falta de dinheiro que os colegas latino-americanos têm para vir para o Brasil, ir para o Rio de Janeiro e passar semanas ali no Rio de Janeiro, que é uma cidade, agora não tanto, mas é uma cidade pateticamente cara, né? Até alguns anos atrás, preços de mau gosto, digamos assim, né? De hospedagem, enfim, o que realmente tornava a permanência na cidade proibitiva. Eu acho que essa mesma observação sobre os pesquisadores, porque tanto mais pesquisadores do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, não me parece que isso aconteça porque exista desinteresse por parte dos pesquisadores do Norte ou do Nordeste pelos temas relacionados seja a Amazônia ou as próprias regiões, mas porque, de fato, há um número maior de programas de pós-graduação em História, especialmente em História, consolidados, né? Aqui, e não só, o que é muito difícil, não só programas consolidados, programas mais antigos, um número maior de programas de pós-graduação, programas mais antigos, como programas com mais recursos, né? Quer dizer, nós temos aí, indiscutivelmente, uma concentração muito grande de programas com maiores avaliações, notas maiores, na sistemática de avaliação da CAPES, programas 6 e 7, que tem, portanto, mais os pesquisadores, os estudantes têm mais dinheiro para pesquisa do que acontece, por exemplo, no Norte e no Nordeste. Tenho a impressão que esse desencontro aí de interesse aparente vem disso, né? E eu estou com uma especulação, né, de minha parte, os graduandos, esse número tão interessante, né, 26% dos pesquisadores são estudantes de graduação, estaria uma parte grande, estaria fazendo pesquisa, evidentemente, para os seus próprios trabalhos, me parece, se foi isso mesmo, é algo extraordinário, né? Isso faz pensar que nós podemos ter gerações aí de pesquisadores muito bem instruídos, gente fazendo pesquisa para o seu TCC. Conheci na minha vida, acho que um só, que fez isso, e que inclusive está aqui conosco nos assistindo agora, né? Para o seu trabalho de conclusão de curso, já fez pesquisa do arquivo, né? Mas talvez esse número grande também seja relacionado com assistência de pesquisa, né? Eu acho que é alguma coisa que o próprio arquivo pode avançar, né, eventualmente com a preparação de cursos online, como fazer pesquisa, isso que nós estamos fazendo aqui nessas palestras, nós vamos fazer pesquisa, capacitar esse pessoal que procura o arquivo de um modo que seja indolor para vocês, que não consuma tanto tempo, não absorva tanta energia, mas que facilite realmente o acesso dessa moçada, estudantes de graduação, que vão eventualmente ao arquivo fazer pesquisa para os seus próprios trabalhos, mas provavelmente fazer pesquisa também nos projetos de pesquisa de que fazem parte, que são bolsistas de iniciação científica, que são assistentes de pesquisadores que desenvolvem projetos de pesquisa mais complexos e que demandam construções empíricas com essa riqueza, né? Eu tenho aqui, eu não sei se você quer comentar já isso aqui que eu falei, passamos logo para as... Não, assim, respondendo de maneira rápida, assim, tentando responder de maneira rápida algumas das colocações, né? O arquivo ele tem uma história de acesso que é um capítulo à parte, né? Você tem entre os anos 80 e os anos 2000 uma série de graduais aberturas até a abertura total, o que cria um certo preconceito com relação ao acesso, que hoje é totalmente possível, totalmente disponibilizado, né? Mas, em linhas gerais, hoje toda a documentação existente no Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio, independente do período, ela é aberta. A questão dos graus de sigilo, que vão estar, principalmente, eles são muito variáveis. A organização por localidade e data não faz divisão com relação a grau de sigilo. Então, tudo que estiver relacionado, por exemplo, documentação de Buenos Aires entre 1901 a 1910 vai estar lá,
seja ela secreta, secretíssima, sigilosa ou ostensiva. Ela está junta, não existe um arquivo de documentos secretos. Ela fica junta por localidade e data. Então, que é até uma coisa recorrente, não existe um arquivo, o arquivo secreto do arquivo. Não existe uma subdivisão para documentos secretos. O que você tem seriam maços temáticos, seriam dossiês, mas também ostensivos. Então, o que tiver sobre uma determinada localidade vai estar junto. Caso não tenha, é porque provavelmente não chegou a gente, não chegou ao arquivo, né? E com relação aos pesquisadores, a gente acredita também que, de alguma maneira, a quantidade de pesquisadores tem aumentado, ou se mantido, tem uma quantidade relativamente alta, pelo fato de, desde 2017, a gente já ter catálogos online. A gente conseguiu botar os catálogos, muito gentilmente, o CHDD nos hospeda lá com nossos catálogos, e isso tem melhorado e ampliado a ida dos pesquisadores. Você tem pesquisadores cada vez mais conhecedores do acervo, que já têm um conhecimento maior e que aproveitam melhor o acervo tendo esses instrumentos, né? O que torna a ida muito mais proveitosa também, né? E também a questão dos nossos pesquisadores e dessas características, principalmente dos graduandos, né? A gente não entra na questão de por que ele está indo lá. Por que você vem, assim, se é por a gente pergunta qual é a formação dele, qual é a graduação dele naquele momento. Então, é possível, sim, que você tenha auxiliares de pesquisa, pessoas que vão em nome de terceiros, mas isso mostra, de certa forma, como você mencionou, uma possibilidade de graduandos interessados e pessoas que vão dar continuidade, muito provavelmente, às suas pesquisas, já começando desde a graduação, que era algo que a gente imagina que não seja muito comum, mas é bem curioso para a gente também, foi uma surpresa também para a gente isso, né? Bom, excelente, muito obrigado, Frederico. Eu tenho aqui já algumas perguntas muito interessantes, mas deixa eu começar as que são mais diretas, assim, e depois, dando um tempinho, nós vamos para as que demandam um pouco mais de elaboração. A pergunta do nosso amigo Sérgio Léo, jornalista Sérgio Léo, e ele pergunta sobre se existem eventuais restrições para fotografar o material do acervo. Em linhas gerais, o acesso ao documento é livre. Todos podem pesquisar, e nós não temos restrição com relação às quantidades. As pessoas podem pesquisar quantos documentos quiserem. O acesso às imagens e a coleta de imagens também é livre. As pessoas podem fotografá-las livremente. A única questão que a gente tem é o uso de equipamentos de maior complexidade. Nós temos nós temos limites de espaço, limites de atendimento. Grandes quantidades de fotos tiradas de maneira profissional, com tripés e spots de luz e coisas do tipo, exigiriam de nós uma estrutura mais adequada para que atendêssemos de melhor maneira. Quando isso acontece, pedimos que seja feito um pedido formal e a gente faz todo um processamento diferenciado. Mas não há limites quanto à coleta da quantidade de imagens. O que a gente pede apenas é um pouco de bom senso, no sentido de que, como nós não temos condição de termos 7 usuários com tripé e spot usando ao mesmo tempo, nem teríamos condições para isso, a gente tenta limitar na medida de tornar acessível, mas não há limitações com relação à quantidade de documentos fotografados, não. Bom, excelente. Um comentário rápido sobre isso. Me lembro quando fiz pesquisa nos arquivos do Queudocé, a gente não tirava foto, mas a gente tirava fotocópia, né? E havia restrições muito grandes, porque os arquivistas diziam que, eu acho que é verdade, né? Não eram documentos tão antigos, mas que a fotocópia queima o papel, vai queimando, o papel vai destruindo, vai limitando a vida útil do papel. Eu acho que a fotografia é, sem sombra de dúvida, o recurso que melhor preserva, né? O que não põe danos ao documento, né? E a capacidade de fotografar é do pesquisador, né? Digamos assim. Então, é econômico, é ambientalmente correto e você pode sair dali de um dia de trabalho com milhares de fotografias, o que não acontece com fotocópia, né? Sim, acho que é uma informação bem importante de se registrar, né? E aproveitando, só interrompendo assim a sua sequência, assim, e principalmente a forma de organização dos documentos do arquivo em códices.
Nós temos códices que variam entre 35 a 70 centímetros de altura, ou muito mais de largura do que um documento A4. Colocá-los numa máquina de Xerox, além dos motivos que você citou, de que ele acelera o processo de degradação do documento, você pode ter documentos que não caberiam numa tela de máquina de Xerox, além de degradar o documento e de prejudicar o próprio códice. Então, no nosso caso, pelas características do acervo, de fato, a fotografia é a melhor forma de acesso. Muito bom, excelente. A pergunta da nossa colega Monique Goldfeld, ele se refere, evidentemente, a essas circunstâncias aqui da pandemia, né? E ela gostaria de saber como está atualmente a pesquisa no Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio, como se faz o acesso, portanto, nessas circunstâncias aí de restrições. Realmente foi um baque o arquivo, né? Porque a nossa ideia era conseguir manter esses padrões. A gente tem uma política, o Itamaraty, o ERE Rio, especificamente tem uma política de conseguir tornar os acervos cada vez mais acessíveis, continuados e eficazes. E a gente estava conseguindo manter uma linha razoável nesse aspecto. Com a pandemia e as restrições, isso foi um choque para todo mundo, especificamente para as instituições de documentação e para nós, pelas condições que a gente tem, pelas limitações que a gente tem. Então, como é que, assim, a gente hoje atende a casos urgentes, entre aspas. Sei que o critério de urgência é um critério relativo, mas a gente atende em condições restritas, com quantidade limitada de documentos, uma pessoa por vez. Então, isso faz... E nos últimos anos, nos últimos meses, tem sido uma demanda relativamente elevada, tanto interna quanto externa. O que faz com que a gente tem sido um acesso mais demorado. A gente confessa que realmente não tem, a gente está atendendo de maneira muito mais demorada. Porém, a boa notícia que eu posso adiantar para vocês aqui é que existe uma possibilidade de reabertura nos próximos meses, real. A gente acredita que até o final de outubro, provavelmente, a gente já esteja reaberto, dando continuidade ao atendimento, contando com questões de limitação de atendimento, distanciamento social. A gente tem regras ainda a serem definidas, mas a gente tem uma possibilidade de reabertura a curto prazo. Agradeço aí a presença da Monique, uma honra ter ela aqui com a gente, e ficamos contando com a visita dela aqui. Obrigado, Frederico. A Fernanda Pedrazzi faz, na verdade, uma pergunta sobre leitura paleográfica, mas já temos aqui a intervenção generosíssima do nosso amigo Rogério Farias, que já respondeu. Mas deixa eu só colocar em público para todo mundo, não sei se todo mundo está lendo o chat. A Fernanda Pedrazzi pergunta o seguinte, sobre a leitura paleográfica para o período colonial, se o arquivo faria algum tipo de treinamento ou algum curso sobre esse tema. E o nosso amigo Rogério Farias já respondeu que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que tem sede no Rio de Janeiro também, oferece um curso de paleografia e que aparentemente está suspenso agora, também por causa da pandemia, mas que provavelmente, quer dizer, talvez seja retomado assim que a nossa vida se normalizar. Então, não sei se você quer fazer algum comentário sobre essa questão da paleografia. Não, apenas agradecer o Rogério aí a intervenção, né, e colocar que, assim, realmente é um curso muito bom do IHGB e não ainda que você não consiga ler a paleografia de início, no primeiro contato, você pode coletar a imagem e tentar transcrevê-la posteriormente. Assim, entendo que é uma dificuldade, mas é um desafio muito interessante de ser, que não pode ser um impeditivo para a pesquisa. Se você precisa do documento e não consegue lê-lo imediatamente, fotografe e pesquise posteriormente, mas não perca a chance. Você pode perder uma fonte muito interessante pelo temor de que não consiga, mas eu acho que vale o esforço. É uma iniciativa válida. Muito obrigado, Frederico. O Marcos Palermo faz uma pergunta que, de certo modo, o Rogério também tratou sobre isso na palestra dele, sobre a documentação arquivada, e você se referiu a isso entre as repartições. Quer dizer, na época do Império, não eram os ministérios, as secretarias de governo, ou as repartições, entre aspas, do governo. Portanto, a documentação relativa à troca de informação entre as repartições do governo, e se isso está depositado no Arquivo Histórico do Itamaraty. O Rogério me lembro que se referiu a essa documentação
no período que se estende de 45 para frente, e, portanto, sobre a documentação que está depositada em Brasília. A pergunta do Marcos é sobre o período abaixo de 59. É importante o pesquisador ter em mente que os arquivos, no geral, eles vão ter uma divisão, ainda que sutil, mas entre área meio e área fim. Importante que documentação interna entre os setores do próprio Ministério, ou muitas vezes entre setores do Ministério e órgãos externos, no caso do arquivo histórico, ela está classificada nos instrumentos de busca como documentação de área meio. Então, é importante ver, por exemplo, comunicação entre o setor cultural e o gabinete, ou entre o setor, ou do gabinete com a presidência. Tudo isso pode estar em área meio. Então, apesar de nós termos uma classificação geral de localidade e data, existe uma série chamada documentação de área meio e que ela tenta respeitar as linhas gerais da divisão de setores existentes no período, principalmente período imperial e início da República. Então, vale a análise. Assim, se você não encontra necessariamente a documentação na correspondência com uma embaixada ou um consulado, dá uma olhada na área meio, num setor específico. Pode ter lá a resposta que você está procurando. O Rogério, inclusive, fez aqui um comentário que as pessoas sempre se reportam ao catálogo. É extraordinário que nós temos catálogos publicados atualmente, né? Isso era uma falta tremenda que havia, uma dificuldade muito grande que havia, né, na publicação dos catálogos. Então, acho que é muito importante que se busque alguma intimidade com os catálogos e que se procure essas informações inicialmente no catálogo. Eventualmente, você não fica sem saber a extensão da documentação que está depositada, mas uma troca de e-mails com o arquivo pode esclarecer exatamente. Você sabe que tem a entrada, sabe que tem a chave de classificação, que provavelmente existem muitos documentos, e uma troca de mensagens com o arquivo pode dar uma estimativa da massa documental disponível. Não é isso, Frederico? Acho que a ideia é sempre se referir ao catálogo, né? Sim. O nosso colega Günther Brosch, da Universidade Federal de Santa Maria, pergunta sobre o projeto de digitalização e se ele está em curso, se o arquivo pretende começar por alguma coleção específica. Se já começou, em que pé está esse projeto de digitalização e se há alguma política determinada, com algum critério de como será implementada a digitalização do acervo. Como nós falamos, a ideia é um recorte temático. No caso, é a documentação relativa ao período da independência, que seria toda a documentação trocada entre as embaixadas e legações brasileiras ou os consulados brasileiros existentes no período entre 1821 a 1831. Então, o recorte não seria um recorte por localidade e data, seria um recorte temático. Se digitalizariam os códices relacionados, votivos a esse período. Né? O projeto está em início, né? Tá em fase ainda de elaboração. A gente acredita que ele já esteja num bom pé de desenvolvimento até o período das comemorações, dos 200 anos, e é uma iniciativa que ainda está em construção. A gente está ainda elaborando o projeto, contratando empresas e começando todo o processo, mas a ideia é que a gente comece efetivamente esse projeto ainda esse ano para que consigamos ter uma quantidade razoável. A gente está falando aí de cerca de 345 maços, cada maço com 500 folhas, então você pode ter mais de 1000 páginas por maço. A gente está falando de um corpo documental gigantesco, que vale o esforço e é talvez um dos acervos assim, mais relevantes acerca do arquivo. Assim. A ideia é a gente digitalizar uma quantidade grande de documentos, mas ele seria o pontapé inicial de um processo mais longo e de longo prazo de digitalização.
Muito obrigado. Tem um comentário, que na verdade foi o primeiro comentário aqui, não vai comentar uma pergunta, né? A primeira pergunta que foi postada foi da Stephanie Figueiredo, eu deixei ela mais para o final, justamente porque talvez ela demore um pouco mais de elaboração da sua parte. Ela expressa uma preocupação tendo em vista, considerando o que foi visto aí recentemente na destruição do Museu Nacional no Rio, na Cinemateca em São Paulo e no Museu da Língua Portuguesa também em São Paulo. A preocupação dela, a pergunta que ela faz é como é o processo de conservação do prédio em si e também dos sistemas para evitar esse tipo de acontecimento no Itamaraty. Só uma informaçãozinha aqui interessante, eu me lembro que eu tinha um excelente relacionamento com um dos diretores antigos, assim que foi criado o CHDD, e ele comentava comigo que o Palácio contava com algum apoio da TV Globo na manutenção, porque tudo quanto era novela de época precisasse de um salão decente, de um salão de baile, né? Série da Globo, salão, qualquer coisa que precisasse de um salão de baile era filmado no Palácio do Itamaraty, no Rio, né? E por causa disso a Globo tinha um carinho ali pela manutenção do Palácio. Eu suponho que isso não deva ter acontecido com o arquivo, né? Imagino que isso não deva ter acontecido com o arquivo, deve ter seguido ali o seu destino de silêncio, né? Você quer elaborar um pouco sobre isso? Não, claro, compensa. Assim, aproveitando a deixa, até que a Globo foi generosa. A gente tivemos no passado uma colaboração mais próxima, principalmente no fornecimento de material de consumo no sentido de papéis especiais, papéis para condicionamento, mas algo restrito, né? Nada de grandes proporções. Agora, eu queria também dizer que essa preocupação com relação à estrutura física também é uma preocupação de toda a equipe, do arquivo, do ERERio, e estamos fazendo esforços para resolver os nossos problemas nessa área. Assim, já temos projetos com relação à questão de prevenção de incêndios, reformas estruturais que permitam um melhor acondicionamento. Realmente, a gente entende que é um risco para um acervo como esse, nas condições como esse, com a idade como os nossos. Mas está em processamento. Estamos começando processos muito robustos de conseguirmos revitalizar o edifício, criarmos condições. Hoje, a gente já tem um nível de risco bem menor, mas, assim, temos feito muitos esforços no sentido de evitá-los. Assim, saibam que é uma preocupação do arquivo. Nós temos um serviço de conservação preventiva e alguma coisa de conservação de restauração, mas ainda em pequena escala, dentro das nossas limitações, mas permitindo que a gente consiga dar acesso aos documentos e ter condições mínimas de atuação, né? Mas, como todos devem saber, geralmente feito por estagiários, terceirizados, equipe de apoio, mas é uma preocupação nossa também e a gente está meio que trabalhando para evitar isso, sim. A gente está... Realmente é um esforço nosso e a gente acredita que nos próximos anos a gente vai estar com boa parte desses problemas solucionados se tudo continuar indo bem. Esperamos nós aí. Obrigado, Frederico. Eu acho que nós não temos mais perguntas nem comentários. Eu realmente gostaria muitíssimo de agradecer a sua palestra, a sua generosidade em partilhar conosco com essa nossa comunidade de pesquisadores, professores. Aqui eu gostaria de registrar a presença de todos os nossos colegas professores de programas de pós-graduação, professores de universidades que concorreram aqui ao nosso evento, justamente porque há um tremendo interesse, grande interesse, sobre as condições de acesso aos arquivos de Itamaraty, ao do Rio, ao de Brasília, né? E uma preocupação também com a preservação dessas fontes extraordinárias, essenciais da nossa história. Então, eu quero realmente, antes de mais nada, agradecer a participação de todos, mas especialmente a sua
a sua palestra, Frederico, a sua generosidade de partilhar conosco hoje esse seu conhecimento extraordinário sobre o Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio. Eu também gostaria de fazer uma menção especial aqui ao nosso amigo Rogério Farias, que nos socorreu aqui já com algumas informações aqui no chat, e eu gostaria de recomendar, evidentemente, que depois assistam as duas palestras em conjunto, né? E sempre se reportem essas duas palestras aos seus orientandos, colegas, amigos, companheiros, todos que têm interesse em fazer pesquisa com essa incrível massa documental, né, do Ministério das Relações Exteriores, de tempos pretéritos, de tempos mais recentes. As duas palestras que estão publicadas no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube, e eu acho que é interessante investir ali um tempinho para assistir, ter essas lições iniciais e depois, se realmente tendo dúvidas ainda, se persistirem dúvidas, entrar em contato com a equipe de arquivistas, tanto em Brasília quanto no Rio. Eu agradeço muito em meu nome próprio, em nome dos nossos colegas do Centro de Estudos Globais, mas também dos colegas dos colegas da área temática de História das Relações Internacionais e Política Externa da Associação Brasileira de Relações Internacionais, os nossos colegas que coordenam a área e que aqui estão, os professores Carlo Patti, que falou conosco na abertura da nossa sessão, o professor Alexandre Morelli, aqui está também, e agradeço a todos, então, realmente, desejo a todos também um excelente dia e também uma excelente semana, e muito obrigado por sua atenção, pelo seu carinho estar conosco na sessão de hoje, Frederico, e a todos um grande abraço.